Você aí, que chega no final do mês, vê suas contas e só está pagando dívidas e isso está afundando as suas finanças, então chega aí que esse vídeo é para você. Money, 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 investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre dívidas. Como se livrar das suas dívidas. Então, você aí tem dívidas que não estão controladas, está com dificuldade, quando você vê no final do mês, está ali as dívidas, pagando mais dívidas do que contas, nunca está conseguindo ficar no positivo por causa das dívidas, sente que as taxas de juros que vocês estão pagando estão abusivas, então chega mais que esse vídeo é exatamente para você. Então bora lá, pessoal. Então, antes de você quitar suas dívidas, você precisa entender como está a sua situação financeira atual. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender quais são os seus gastos, aonde está indo o seu dinheiro, fazer um levantamento de dados, tá? Para entender qual o percentual de dívidas que está afetando o seu orçamento, o que você está gastando, se não tem algum gasto supérfluo no meio desse caminho que também pode estar acabando com as suas finanças, né? Mas antes de entrar em dívidas, é muito importante você fazer esse levantamento de dados. Muitos clientes meus que vêm fazer uma consultoria 360 reclamam da questão de dívidas. Então, antes da gente entrar, eu sempre vejo quais são os gastos que ela está tendo no mês, para aí entender como é que está essas dívidas, aonde é que está essas dívidas, como é que a gente vai trabalhar com essas dívidas. Então, primeira coisa, como é que está a sua situação financeira. E aí, depois de fazer todo esse levantamento de dados, a análise dos gastos, entender a situação financeira da pessoa, aí sim a gente entra nas dívidas. E como que a gente vai começar com as dívidas? Primeiro, a gente vai priorizar essas dívidas. A gente vai ver dívida a dívida, quais dívidas que a pessoa tem e fazer um ranking. Tem duas formas de separar: das que você paga a maior taxa de juros, então você vai pegar todas as dívidas e elencar quais que você está pagando mais taxa de juros por mês. Ou tem uma outra forma também, pelo valor da dívida. Quais dívidas, elenca lá quais dívidas que tem um maior volume mensal. Então tem essas duas formas. Normalmente a gente vai para elencar as que você está pagando mais taxa de juros, por quê? Quando você faz essa parte aqui de elencar taxa de juros, com o tempo você vai economizar mais dinheiro, vai acabar pagando menos juros, beleza? Depois de você priorizar quais dívidas que você está pagando maior taxa de juros ou que está tendo maior volume mensal dos seus gastos, então aí sim a gente vai para uma negociação das suas dívidas. Pega lá, por exemplo, você vai pegar as dívidas que você está pagando maior taxa de juros, então vamos lá negociar. Vamos lá conversar com o credor, liga lá para ele, vê se tem alguma forma de diminuir as taxas de juros, ou mesmo, até mesmo, né, fazer uma portabilidade para uma outra empresa que você pague menos taxa de juros, tá? Então, mas a primeira forma é negociação dessas taxas que estão mais elevadas nos seus gastos, tá? Se não tiver negociação, a gente tenta achar uma outra empresa, um outro credor, para pagar menos taxa de juros e fazer essa portabilidade, tá? E se tiver afetando a sua receita, infelizmente aí não tem como negociar a questão da taxa. Aí a gente vai ter que tentar fazer um parcelamento ali que adeque ao seu volume mensal de gastos e receitas no mês, tá bom? E depois que você conseguir negociar as dívidas, diminuir a taxa, aí vem a parte mais difícil, que é desenvolver a sua educação financeira. Que afinal, se você entrou nessa situação de dívidas que estão afetando a sua parte financeira, então você precisa se educar financeiramente. Então você vai ter que começar todo mês a entender onde está indo o seu dinheiro, ver os seus gastos, quais gastos são supérfluos, quais gastos são essenciais e fazer uma divisão, mas é contínuo, é algo contínuo que você vai ter que aprender. Vai ter que ler livro, vai ter que estudar um pouquinho de educação financeira para você poder estar aí
melhorando mês a mês as finanças da sua casa. Se está sem tempo, dá para contratar um consultor de investimentos, que aí ele vai fazer toda essa ajuda para você nessa parte de dívidas, levantamento de gastos, levantamento de receita, ele vai fazer tudo isso para você. Mas se você não quiser, vai ter que se educar financeiramente mês a mês e melhorar suas finanças aos poucos, que afinal é difícil você entender os seus gastos, quais são os gastos supérfluos, como controlar os gastos. Não é algo fácil quando você está acostumado com uma vida mais confortável, e aí você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então é difícil, não tem jeito. E quando você estiver se educando financeiramente, talvez ali vai sobrar algum dinheirinho, né? E se sobrar esse dinheiro, você vai investir ou vai quitar as dívidas? Aí que tá. Muitos vão querer começar a fazer uma reserva de emergência, mas aí você vai ter que analisar como é que estão as suas dívidas. Quais são as taxas de juros que você está pagando nessas dívidas? Se as taxas de juros que você está pagando nessa dívida for maior do que os investimentos que você pode conseguir, vai quitar as dívidas. Não tem jeito. Melhor quitar as dívidas e se livrar delas para aí depois, no curto, médio prazo, você conseguir economizar mais dinheiro, beleza? E aí, para você ter essa recompensa, ver como é que está indo suas dívidas, monitore o seu progresso. Afinal, quando você for monitorando, você vai ver que vai sobrar mais dinheiro, as dívidas vão estar se quitando com o tempo, e isso vai ser muito bom. Você vai ter aquela sensação de recompensa, o que vale muito a pena e é o que vai te dar aquela energia e aquela vontade de conseguir se educar financeiramente. E aí, se caso todos esses passos que você seguiu de levantamento de dados, análise da sua situação financeira, priorização das dívidas, fazer uma negociação dessas dívidas, educar financeiramente, e mesmo assim você não está conseguindo pagar as suas contas, aí temos um problema sério na questão da sua renda. Vai ter que aumentar a sua renda, tá? Não tem jeito. Porque, querendo ou não, se você só está com gastos essenciais, não está com gastos supérfluos, as dívidas você não está conseguindo pagar e está ficando negativado todo mês, aí você tem um sério problema de renda. Então você vai ter que aumentar a sua renda. Formas, né? Fazer um bico, fazer um Uber, aí vai ter N formas de aumentar a sua renda, que você vai ter que correr atrás disso, porque querendo ou não, talvez você está nessa situação, que as dívidas estão muito altas, e também talvez a sua renda não esteja suportando todos esses gastos, tá? Aí talvez seja uma situação aí muito recorrente aqui no Brasil, que afinal, nosso teto salarial está defasado. Então, a gente sofre com isso, tá? Então vai ter que procurar uma forma de aumentar a sua renda. E espero que com essas dicas, você aí que está com dívida, está apertado, comece a fazer algo, e se esse vídeo sentir que vai te ajudar, dá um joinha aí, um comentário. Se tiver interesse em uma consultoria para poder sair dessa situação, entre em contato aí que a gente marca uma reunião, a primeira sessão gratuita, e espero que ajude muito vocês esse vídeo aí, beleza, pessoal? Valeu!